Olá, pessoal! Eu sou a professora Andréia Farias e estou aqui com meu jaleco de laboratório para falar para vocês hoje sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês sabem o que são substâncias? Bem, gente, substâncias basicamente são moléculas formadas por átomos, mas ainda a gente vai ver isso com mais detalhes. Aqui está o nosso átomo e no nosso núcleo, o núcleo desse átomo é constituído por nêutrons e prótons. A soma desses dois, os nêutrons e os prótons, vão nos dar a nossa massa, a massa de cada átomo. E esse átomo, ele tem também os elétrons que estão aqui ao redor dele, fazendo com que ele seja eletricamente neutro, porque ele tem a mesma quantidade de prótons. Portanto, o próton e o elétron juntos, eles vão nos dar o número atômico desse átomo. E esse número atômico, ele é muito importante, porque ele dá a propriedade química de cada átomo. E ele também organiza os nossos átomos, os nossos elementos químicos na tabela periódica. Começando lá pelo hidrogênio, com um elétron e um próton, até o nosso urânio, com um número atômico 92. Até esse número atômico, a gente encontra esses elementos na natureza. E, acima disso, nós temos os nossos elementos que são produzidos pelo homem em laboratório. E quando esses átomos, aqui da nossa tabela, eles resolvem se ajuntar com os mesmos átomos, nós formamos moléculas. Moléculas como, por exemplo, a molécula de oxigênio, com 2 átomos de oxigênio. E esses átomos, eles também podem se juntar com átomos diferentes, como o nosso dióxido de carbono, aqui com átomos de oxigênio e um átomo de carbono. E quando essas moléculas, elas conseguem se ajuntar, elas formam substâncias. Quando a gente tem substâncias com as mesmas moléculas, como por exemplo aqui o nosso copo de água, apenas com moléculas H2O, nós temos uma substância pura. E também essas substâncias, elas podem também ser classificadas, como por exemplo, uma substância simples, que é composta por uma molécula, por moléculas com o mesmo átomos, como o nosso oxigênio aqui de novo. Nós temos a substância simples, portanto, e a substância composta, que é formada por moléculas com diferentes átomos. Isso é muito importante de gravar. Substância composta, ela é formada por moléculas de diferentes átomos, com dois ou com mais elementos químicos, diferentes átomos, como por exemplo a nossa molécula de sacarose, aqui girando para vocês. Ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Pessoal, uma molécula composta por diferentes átomos, o que é diferente de uma mistura. Quando a gente tem uma mistura, a gente tem diferentes moléculas, que é o exemplo que a gente tem aqui. Nosso açúcar mais a nossa água misturados, nós temos moléculas inalteradas. Nós temos espécies químicas diferentes, como por exemplo aqui a gente consegue ver as nossas moléculas H2O aqui misturadas com o nosso açúcar, as moléculas de açúcar. Nós temos diferentes espécies químicas. E essa mistura é o assunto da nossa aula. Essa mistura, ela pode ser homogênea quando ela
tem as mesmas propriedades ali, né? Que é o exemplo aqui do nosso sal misturado com a nossa água. A gente não consegue separar as moléculas. Então, portanto, aqui nós temos a mistura homogênea. E nós também temos o outro tipo de mistura, que é a mistura heterogênea. Aqui o nosso exemplo, o nosso granito, que é a nossa rocha constituída por diferentes tipos de minerais. Aqui nós temos o quartzo, o feldspato e a mica. Nós conseguimos olhar e visualizar diferentes componentes dessa mistura, certo, pessoal? E nós também somos constituídos ali, né, por uma mistura. Se a gente pegar o nosso sangue, a gente não consegue ver muito bem, mas se a gente pegar um ultramicroscópio, a gente consegue ver que ele é inalterado, né? A gente consegue ver uma diferença. E ainda, se a gente pegar um pouquinho e colocar ali numa centrifugação, a gente consegue ver que ele tem fases diferentes. Aqui embaixo, a gente consegue ver os glóbulos vermelhos, aqui o nosso glóbulos brancos e aqui o nosso plasma. A gente também tem isso dentro da gente, as plantas, né? Os organismos, os animais, né? Estão tudo ali conduzindo os nossos processos biológicos. E as soluções, né? As misturas, elas podem ter diferentes tipos, como a insaturada, a saturada e a supersaturada. Mas isso tudo a gente vai ver na nossa prática, beleza? Pessoal, voltando aqui para a minha cozinha, para a gente preparar a nossa prática, é aqui que muitos alimentos são preparados, muitas misturas são realizadas e eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para a gente entender bem sobre misturas homogêneas e heterogêneas. E vamos lá, vamos começar. A gente tem aqui a nossa água em maior quantidade, o nosso solvente em maior quantidade e o nosso sal de cozinha. E vamos misturar eles. Vamos mexer. E, gente, a gente vai ver que essa mistura, ela vai ser homogênea. A gente não consegue ver a separação das moléculas. Ela tem a mesma propriedade. E vamos para outro exemplo. Nós temos também a nossa água e álcool. Aquele álcool que a gente passa para eliminar o Covid, né? Os vírus por aí. Vamos misturar. Mexer. E também, gente, essa mistura também vai ser homogênea, né? A mesma propriedade, a gente não consegue separar as moléculas, não consegue visualizar a separação. Agora, vamos pegar a nossa água e óleo de cozinha. Vamos misturar. Vamos mexer também, vamos mexer. Vamos esperar um pouquinho. Esse óleo, ele vai ficando ali em cima, se vocês estão conseguindo ver, e a água embaixo. Ali a gente consegue ver que é uma solução composta por substâncias diferentes, diferentes propriedades, né? Há uma separação. Então aqui a gente vai ter uma mistura heterogênea. E pra gente, ó, agora ficou bem visível, ó. Agora a gente vai pegar um outro exemplo. Era para ser feijão, mas eu não tenho feijão aqui. Então eu peguei um macarrão, um outro tipo de macarrão e arroz. E vamos misturar
esses dois. Vamos mexer também. Gente, vocês vão ver que aqui se a gente conseguir, né, a gente pega ali, a gente consegue separar, né, os componentes. A gente consegue pegar o macarrão, separar do arroz. Então, aqui a gente tem também uma mistura heterogênea, a gente consegue separar os componentes. Agora, dando um outro exemplo, vamos falar sobre solubilidade. Vamos pegar a nossa água aqui e vamos misturar, vamos fazer um suco. Vamos misturar um pouquinho de suco, um pouquinho só. Vamos mexer. Olha, ele tá bem transparente, bem transparente. Há pouco suco aqui. Quando sua mãe faz aquele suco e fica meio fraquinho, aqui a gente fala que a solução ela tá insaturada, há pouco soluto, é inferior ao coeficiente de solubilidade. Então a solução tá insaturada. Agora vamos fazer uma solução saturada. Quando a gente coloca o nosso suquinho e ele fica bom, ele fica certinho, né? Fica na solução certinha, né? Ó, ele tá ideal pra gente tomar. Essa solução aqui, ela é saturada, né? O soluto na quantidade certa, quantidade ideal. Agora, quando há tá muito forte, o suco tá muito forte. Então, esse suco, ele tá super saturado. Aqui eu vou colocar o dobro da quantidade. Ele até se acumula no fundo. Olha, gente, ele fica bem forte mesmo. Ele se dissolve, mas tá muito forte. Ele já tá começando a acumular. Essa solução, ela aqui, ela tá super saturada, olha. Saturada, super saturada. Insaturada, saturada. Eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Os três juntos. Essa solução aqui, insaturada, saturada e super saturada. Há um suco muito concentrado. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo e esteja tudo certo. Até a próxima!